inicialmente a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro, vai fazer uso da palavra, tem 30 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia ainda, né? São de meio-dia. Pô, gente, satisfação encontrar vocês aqui. Alguns aqui eu já conheço mais ou menos de manifestação, ou já deram falar comigo. Coronel Paz de Lira, Sanctis, Benê Barbosa, Alexandre, poxa, Tomé. Eu vou acabar esquecendo alguém aqui, com certeza, no meio do caminho. Pô, Sargento Alexandre. Desculpa aí quem eu não citei nominalmente. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês sábado e ver que tem tanta gente interessada, né, em saber um pouquinho mais como é que as coisas funcionam no Congresso, segurança pública, e isso daí dá ânimo pra gente. Porque quem aqui nunca se imaginou, né, poxa, eu estou nessa batalha aqui sozinho, poxa, é tão desgastante, a gente toma bomba e a imprensa fala que nós somos os culpados, onde é que a gente vai acabar com isso daí? Isso aí desestimula, desanima. Eu já pensei também em sair do país antes de ser candidato, e morar na Austrália, e morar nos Estados Unidos, pedir baixa da PF e ir para o exterior mesmo. Uma qualidade de vida bem melhor, onde você, com absolutamente qualquer profissão, você tem dignidade. Quando eu estava limpando um prato lá nos Estados Unidos em 2004, 2005, eu fiz aquele Work Experience, né? Um intercâmbio que você vai para lá nas férias universitárias. Poxa, ali você tem emprego? Tem. Você precisa roubar? Não. Então, tua dignidade está estabelecida. O pessoal não te olha torto nem nada. Então, assim, obrigado por vocês estarem aqui e dar oportunidade para que não sou mais garoto, né? Mas uma pessoa de 32 anos venha falar para vocês, muito mais idade, muito mais experiência, muito mais conhecimento do que eu, mas dá essa oportunidade para eu falar. Eu vou iniciar aqui, e claro, né, ao Parlatório Livre, ao Vinícius aqui, de terem aberto esse espaço para mim. O Paulo Vieira está ali também, desculpa, Paulo. Porque eu não corri atrás, né? Eles é que correram atrás, eles é que viram aqui o espaço, vieram aqui, poxa, com PowerPoint, pessoal, cafezinho, etc. E dão isso aí de bandeja para que um político, uma classe tão desprestigiada hoje em dia, venha aqui fazer uso da palavra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pincelar aqui rapidinho, já que a Bia já quase que praticamente exauriu o assunto de audiência de custódia, não deixou quase nada para mim, mas eu vou só dar uma pincelada aqui no que ela já tiver dito. Eu vou rapidamente passando e conforme eu for dizendo aqui a questão dos vídeos, o pessoal já está sabendo para colocar adiante. Então pode ir aí, audiência de custódia. Em 24 horas, né, o juiz, o promotor, o defensor ou o advogado, ele vai parar tudo o que ele está fazendo, porque ele tem 24 horas para se encontrar com o preso na audiência de custódia. Como a Bia falou, né, nessa audiência, o condutor, normalmente policial, ele não participa. Então reparem bem, aquela pessoa que está presa esperando o julgamento, ela vai ficar mais tempo presa esperando o julgamento. Porque o juiz vai parar de fazer tudo o que ele estava fazendo para fazer uma audiência de custódia. Pontuado isso aí, adiante. E o objetivo é saber do preso se ele foi bem tratado pelo policial, se ele serviram um cafezinho, perfume, cervejinha, etc, etc, etc. E é muito comum, né, o preso, nesse momento, ele se vitimizar. Ele fala que ele foi torturado. Se ele falar isso aí entra aqui a fala do general Paulo Chagas. Tem muita gente aí que reza o politicamente correto. Então, ao invés de estar do lado do policial, de dar a fé pública que o policial tem, muitas das pessoas, às vezes corregedores e boa parte da imprensa, eles resolvem o quê? Prestar uma satisfação para a sociedade. Às vezes prende ali o policial, ou então abre um processo administrativo contra ele, e o juiz, ato contínuo, solta o preso. Sabe por quê? Porque as cadeias estão lotadas. Aquele sinalzinho, né? A pessoa fica lá dentro fazendo assim, né? E poxa, gente, as cadeias são a universidade do crime. A gente não pode permitir que o preso faça a universidade do crime. Vamos deixar que ele faça, que a nossa sociedade seja o laboratório do crime. Eu fico me perguntando, é complicado você desenvolver essa teoria e ter peito para colocar isso aí a público, para a sociedade. O sargento Alexandre falou aqui, o Portal das Armas, falou aqui que ele foi no Canadá e ele estava conversando com um policial canadense e perguntou para ele, né? Cadê o Alexandre? E perguntou para ele, né? Quantos policiais morrem por ano aqui? E o policial não entendeu. Isso aí é muito comum também em assunto relacionado a armas também nos Estados Unidos. Eles não entendem as perguntas que a gente faz. Por que você pode 12 e não pode 556?
Mas enfim, o policial canadense ele não entendeu a sua pergunta. Por quê? Porque lá ele não tem essa criminalidade que a gente tem aqui. Mas a ONU, que faz recomendações de conduta para todos os países do mundo, recomendou que o Brasil adotasse a audiência de custódia. E aí veio o CNJ implementar isso daí aqui no Brasil. Uma lei que talvez seja boa, lá para a Noruega, lá para o Canadá. Aqui para o nosso país, horrorosa. E o CNJ veio atropelando o Congresso Nacional. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal, processual. Isso daí é competência do Congresso. Poxa, Eduardo, o que vocês podem fazer com relação a isso? Então eu fiz um projeto de lei, né, para amarrar o nosso Código de Processo Penal de maneira que não exista mais audiência de custódia. Em que pese haver uma manifestação do STF a favor da audiência de custódia, isso daí está o quê? Está no nosso ordenamento jurídico. Se está no mundo das leis, cabe a nós, deputados, mudar isso. Não, antes do Cunha. E aí eu coloquei ali também, porque o projeto de lei demora muito para tramitar. Existem excelentes projetos de lei, e na maioria das vezes que vocês acionam nós, deputados, sobre um projeto de lei, eu faço um conselho a vocês. Dá um Google, pesquise. Provavelmente já tem um projeto de lei anterior proposto por algum deputado. Tem deputado que no primeiro dia de mandato, ele já impetra lá 300, 500 projetos de lei. Nós somos 513, mais 81 senadores. Imaginem o universo que tem ali dentro de proposições tramitando para serem analisadas. E como é que a gente faz para uma proposição ser analisada? Pressão popular, a imprensa começa a noticiar muito, pode ser que a gente apure lá, para mostrar um serviço lá, para dar uma satisfação a vocês. Ou então, o presidente da casa, ele tem o poder de criar uma comissão especial. Vocês viram agora, está chegando no WhatsApp, uma PEC que foi criada uma comissão especial semana passada com relação à unificação das eleições, mandato de 5 anos, etc. Isso aí já foi matéria tudo vencida no tempo do Cunha, quando ele tentou fazer a reforma política. Perfeito? Mas vamos ver o que dá. Esse daqui era o presidente da casa quando eu estava fazendo o projeto de decreto legislativo. Só que na sequência entrou o Valdir Maranhão. O Cunha, meus caros, tem o problema deles, tem os seus problemas. E eu tenho certeza que ninguém aqui foi às ruas protestar ou foi na porta do STF e fala que o Cunha é perseguido político. Ou um movimento solta Cunha. Agora, vaquinha para ajudar o Zé Dirceu a pagar multa, falar que ele é perseguido político, vocês viram. Essa é a nossa diferença deles. Nós temos valores. Nós honramos as calças que nós vestimos. Eles não. Porque para eles, tudo vale em nome da causa. Vale você roubar, vale deixar morrer 60 mil sem direito à legítima defesa por ano, desde que o seu objetivo maior seja alcançado. Qual é o objetivo maior? Uma sociedade igual, onde não existem ricos e pobres. Sim, a pátria grande. O sonho de Simão Bolívar é unificar a América Latina. Então, se o seu sonho for esse, tudo vale. Ele só esquece de avisar o seguinte: em todos os lugares do mundo onde isso daí foi tentado, morreram, não foram milhares não, milhões de pessoas. É só você pegar qualquer livro de história e estudar onde o comunismo foi implementado. Qualquer um não. Camboja, qualquer um não, né? Se for ler o Paulo Freire da vida aí, ele vai enaltecer o Che Guevara. Aliás, o Paulo Freire, meu Deus do céu, dá vontade de seguir falando de outras coisas, né, Beck? Escola sem partido, mas vamos tentar fixar aqui no tema. O Valdir Maranhão, ele é muito amigo do Flávio Dino, do PCdoB. Eu acho que aí a gente já mata a história de que não vai para frente o meu projeto de decreto legislativo. Então, é uma figura importantíssima. Qualquer um que sente na cadeira presidencial, primeiro, tem que costurar muito acordo para chegar lá. E segundo, um fio de cabelo seu que esteja no lugar errado, vão transformar você em careca. Pode passar, por favor. É que eu estou do lado de cá. O resultado da audiência foi: gente, perdoe-me, os 60% aqui eu não confirmei, tá? Esquecem os 60%. Mas o que eu tenho de feedback dos policiais é que aumentou sim as denúncias por torturas. Os juízes, a Bia já disse, né, com a política desencarceradora soltam os presos. E por consequência, há uma isonomia entre o preso menor de idade e o preso adulto. Todos eles vão para a rua
rapidinho. Resultado prático disso. O seu João lá da padaria, quando foi assaltado pela 10ª vez, e ele deu a sorte da polícia estar passando ali na porta do comércio dele naquela hora, e prender em flagrante o criminoso, no dia seguinte, o criminoso vai lá na padaria do seu João de novo. E aí, seu João, lembra de mim? Lembro. Pois então, isso daí gera o quê? Violência. Gera o quê? Aumenta o número de homicídios, insegurança. Será que é isso que a gente quer? É isso que a gente espera do nosso poder legislativo? Porque a polícia prende. Imagina você, o seu trabalho, não sei, é fazer um relatório lá na empresa que você trabalha. Você acaba de fazer o relatório, vem alguém, pega lá e rasga o teu papel. Aí você faz outro relatório. Aí o cara vai lá e rasga o teu papel. Ou então o seu trabalho é, você é um produtor agrícola, você, sei lá, colhe frutas. Tem uma colheita, alguém vai lá e passa com um trator em cima das suas frutas. É isso daí que acontece com o policial. O policial hoje em dia, ele tem um problema salarial, mas antes desse problema, ele está mais preocupado o quê? É em não ser preso. É em poder trabalhar e voltar para casa assim, um processo nas costas e de preferência vivo. Isso que a gente não está nem entrando na parte dos feridos. O pessoal que fica deficiente pelo resto da vida por conta da sua atividade policial. E eu vou pedir para passar agora então o segundo trecho. O da Bia foi o primeiro. Para vocês verem na audiência de custódia como é que ocorre no Brasil e como é que ocorre nos Estados Unidos. Tirar o gema do senhor, tá nervoso? Algum problema? Não, tira o gema dele. Vou tirar o gema dele. Mas pelo que eu vi, o senhor está com medo. O policial segura a onda do juiz. Eu quero saber. Só o que não vai ficar alterado, tudo que eu estou preso sem ninguém tem porra nenhuma. Vocês querem que. Não, louco? Não, sem condições do quê? Sem condições do quê? Agora vão ficar lá naquela merda, lá naquela cadeia, lá faz o que vocês querem. Eu estou em liberdade, pô. Agora eu não posso andar que nem um louco. Vou deixar o senhor. É uma brincadeira, né, cara? Eu sou palhaço. Esse mandado de prisão é de Curitiba? Não interessa. Vai se foder. Falando para o juiz, tá? Ele ficou mal pra você. Isso é, pode deixar. Está sendo gravado, você tem uma audiência de custódia. Custódia, caralho. Vai fazer o quê, cara? Isso aí tá sendo foda. O senhor quer responder nenhuma pergunta? Vai tomar no seu cu. Isso é bom, né? Eu vou falar Falar o quê pra você? Falar o quê? Você não tem. Você sai fora. Você já passa de muito, cidadão. Nós estamos vivendo. Acorda, Brasil. Pelo amor de Deus. Não devo nada, não devo nada. Mas eu não devo nada. Eu não devo nada. Nem deveria estar aqui. Eu não deveria nem estar aqui. Não deveria. Pode ser. Vamos, cidadão. Quem deveria estar aqui preso? Cidadão. Cidadão, caralho. Nem... Jesus, eu não tenho como falar. Says they have been charged with possession of Xanax. Xanax é um tipo de droga. Jewelry is worth. Isso aí foi posse, tá? It's not a joke, you know. We're not in a club now. It's worth Ma'am, money. have you had any kind of drugs in the last 24 hours? Come back, ma'am. Come back. Come back. Come one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Come back again. Come back again. Bring him back again. I believe I heard you saying to. Yes, I did. I'm not going to do it. I believe you. Did you say? Actually, I Did you say that? Yes, sir. Oh, you did say that? I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county. Dá até inveja, né? Dá ou não dá vontade de morar num país desse? Veja, foi a primeira vez que eu tomei inveja enorme. Vocês veem aqui o que é um juiz preocupado com a imagem do judiciário, a figura de um juiz que deve ser respeitada, diante de uma pessoa que estava... É como esse crime dela aqui, a posse, é como se fosse pegaram você com a maconha na rua. Te seguraram e você teve uma audiência com o juiz. E foi isso aí que aconteceu. Tomou uma multa de $10 mil, mandou o juiz para aquele lugar, voltou, tomou 30 dias para pensar no ato que ela fez. Então eu acredito que a gente deva seguir muito mais esse tipo aqui de justiça
do que o nosso atualmente no país. Na boa, um juiz daquele ali não se dá nenhum respeito no Brasil. O preso falando aquilo tudo para ele, e ele de boa, está seguindo, está na normalidade. Ministério Público, alguma pergunta? Defensoria, alguma pergunta? Não, beleza, pá, pode sair. E desobediência, não. Desacato, acho que foi o STJ que falou, né? O desacato não é mais crime, é liberdade de expressão. A gente vai caminhando aos poucos, meus caros, para uma anarquia. Já estamos. Por que cada vez mais aprofundada? Por que o Maduro teve 1 ano para legislar por decreto lá na Venezuela, fechando o Congresso? Isso aí foi alguns anos atrás. Porque estava um caos. O Congresso lá ainda era de maioria não era de maioria oposicionista, né? A maioria era do governo. E ele conseguiu isso daí. Então, no dia que aqui for instalado um caos, a gente vai ver algum salvador da pátria surgir. E eles esperam o quê? Que seja alguém da esquerda, com apelo popular. Vocês podem imaginar algum nome, né? E... Puxa, eu ia falar outra coisa aqui que eu esqueci agora. E outra coisa. Quando os direitos humanos passam a mão na cabeça desse tipo de pessoa, o que acontece? Foi como Mao Tse Tung fez lá na China. Foi pegando tudo que não prestava, tudo quanto é lixo. Ah, poxa, você caiu na criminalidade? Ah, é porque você é pobre, o capitalista está te explorando. Ah, o que aconteceu com você? Ah, não, poxa, aconteceu alguma coisa na minha vida. Ah, você não é o responsável. A culpa sempre é do outro. É com isso que a nossa sociedade está impregnada. A culpa nunca é sua, a culpa é sempre do outro. E quem pode solucionar os seus problemas? O Estado. Tudo, absolutamente tudo compete ao Estado. É por isso que é preciso um Estado grande. Entenderam mais ou menos como é que funciona a coisa? E quando precisa ir para a rua, a militância deles, que tem que quebrar tudo, tem que tacar fogo, tacar bomba, pega esse tipo de pessoa aqui, ó. Eu te garanto, se eu chegar aqui agora e te der uma bomba na tua mão e falar assim, ó, taca nela, você não vai tacar. Agora, eles aqui, tá nem aí. Vamos continuar aqui, voltar para a audiência de custódia, mais alguns passos adiante. E quem é que sofre com isso daí? Ali está uma pessoa, um cidadão, tomando uma arma na cara de um motoqueiro, um ladrão. E aqui, no caso, um enterro de PM. Vendo aqui o Alexandre do Portal das Armas falando, né, eu lembrei de um enterro que eu fui lá no Rio de Janeiro, de um PM, não conhecia ele, já tinha visto alguns vídeos dele, cara bom. E quando o cortejo foi indo em direção ao funeral, um dos meus irmãos falou, não vou lá não. Porque ele já tinha ido a outros enterros. E quando começou a descer o caixão, foi a primeira vez que eu fui, né? A filha dele de 12 anos começou a chorar. Cara, foi foda. E todo mundo começou a chorar junto. Aí eu entendi por que ele não foi lá perto. Desculpa aí relembrar esses atos, mas vamos seguir aqui na palestra. Direitos humanos, os especialistas, né? Aqui eu vou pedir para passar o vídeo do Jair Bolsonaro naquela comissão, um de 4 minutos. Quanto tempo eu tenho? 12 minutos. Ah, então ainda tem, tranquilo. É o de 4 minutos. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado. Como é os Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o pessoal vai assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado com os inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. São da paz. Está de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Eu queria que um comandante de polícia militar, ou o secretário de segurança, ou o governador, convidassem aqueles que pregam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram. Fala em dissuasão, isso é brincadeira. Dissuasão.
Uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão, muitos de vocês aí, estão se lixando para a vida do policial. Você tinha que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida policial não vale uma titica para muitos de alguns dos senhores daqui. Já visitaram um presídio militar? Só tem vagabundo imaginal, tem alguns que até são, mas tem muita gente que está pagando o pato. Que paga o governador prendendo o policial resolver o problema. Ou se não é para tirar, então vamos criar uma polícia desarmada. Agora, a semana pegaram uma arma aí, um marginal, acho que foi Rio de Janeiro, com luneta, ou seja, a precisão a 600 metros de distância. Pela topografia do Rio de Janeiro, duvido qual policial vai chegar nessa favela para cumprir uma ordem judicial, ou para dar uma batida, ou para fazer o que quer que seja. Pô. Enquanto vocês, muitas vezes, alguns de vocês, né, vão ficar em casa dormindo nessa hora, vendo televisão, vendo filme, tomando uísque, para no dia seguinte, de acordo com o que aconteceu na madrugada anterior, descer a porrada no policial militar. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter 1 centavo para ONG, 1 centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar, vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. Os coitados têm uma vida atrás daquela farda e não dão bola para essa vida. A meio de situação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que é? Fazer careta? Assim? O marginal? É isso que quer? TAG, arma de choque. Vocês não estão de brincadeira, não. Agora vocês não tem culhão para estar à frente, para mostrar para a polícia militar como é que é uma reintegração de posse, como é que é uma incursão para resgatar colega preso numa favela, sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio, e até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que tenha culhão de fazer isso aí. Daí vocês vão ver o que é atividade policial militar. Não sabe, pô. Prega uma perfeição hipotética. Me desculpe que eu estou sendo grosseiro aqui. Prega uma perfeição hipotética quem está com um fuzil na mão. Com quem importa? Você quebra as pernas, está dentro do pneu lá do Morro Janeiro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho dissuadi-lo? Desafio os senhores se apresentar no seu respectivo estado para ficar uma semana à disposição da Polícia Militar nessas missões. Para depois começar a dar o devido tratamento a esses homens, que esses sim são os nossos verdadeiros heróis. E não gente de paletó e gravata, apenas pregando aqui métodos hipotéticos que levariam à perfeição, mas que na verdade levam à morte ao policial e levam à morte e à tristeza do nosso povo brasileiro. Devido ao grande número de mortes no país, né, 60 mil por ano, a Câmara dos Deputados fez uma comissão para discutir a letalidade policial. E não tinha nenhum policial presente, né? Ali eram advogados, sociólogos provavelmente, etc e tal. Gente, eu não sou contra sociólogo não, tá? Ou psicólogos, psiquiatras, etc. Mas eu acredito que quando você vai no hospital, você procura um médico. Quando você tem um problema na justiça, você procura um advogado. Porque quando a gente vai falar de segurança pública, a gente coloca pessoas que nunca colocaram uma arma na cintura para comprar um pão numa padaria, sabendo que se for identificado como policial, vai ser executado. Como é que a gente coloca esse tipo de pessoa para ditarem as regras do país? É por isso que o General Cruz, eu fiquei muito feliz agora que ele está lá no Senasp. Eu quero crer que a gente consiga agora, né, dar uma guinada de alguma maneira para colocar nomes nas pastas de realmente de pessoas que entendam daquele assunto. E pensando aqui um pouquinho antes de colocar o próximo vídeo, só pensar aqui algumas coisas que o deputado Jair Bolsonaro falou. Tem 6 minutos, vamos lá. Ele fala que o governador, né, para dar uma satisfação à sociedade, ele prende o policial. Por quê? Porque o policial militar, ele está sujeito a um regulamento muito rigoroso e hierárquico, e ele pode tomar uma prisão disciplinar de até 30 dias. Então ele faz isso o quê? Porque a imprensa cai de pau em cima, ele prende os policiais, dá uma resposta à sociedade e encerrou. Caso que aconteceu no Ceará, e até hoje os policiais estão presos lá. Daqui a pouco vai fazer 1 ano que eles estão presos. Ocorreu uma chacina e suspeitou-se que quem fez a chacina foram policiais militares fora de serviço. Pegaram ali a localidade onde ocorreu a chacina, quem passou com o carro da polícia ali perto está preso, e quem fez os últimos contatos telefônicos com esses policiais também está preso. Prenderam, salvo engano, uns 30 ou 40 policiais lá no Ceará por conta disso. E tem 2 semanas agora liberaram uns 10 policiais.
mas seguem uns 20 presos. Então, assim, tem gente com culpa no cartório? Tem. Mas investiga, veja quem é, individualize a conduta. Poxa, a gente sabe aqui, falando juridicamente, que a acusação genérica, ela é vazia, ela não cabe contra ninguém. Por que vai caber contra o policial? Poxa, adiante, né? Falei ali da questão dos especialistas. É 0% para a ONG. É 0% para a ONG que defende essas questões de direitos humanos. Vocês lembram daquele caso lá no Rio de Janeiro, em 2007 ou 2009, do menino João Hélio, que foi arrastado pelo lado de fora do carro durante alguns quilômetros? E o seu algoz, quando foi alertado na rua, ainda falou: esse é meu boneco de Judas. Esse algoz, eu posso falar o nome dele agora, porque agora ele é maior de idade. O nome dele é Ezequiel. Quando ele saiu da Fundação Casa, vejam só, né? 2007, 2009, se não me engano, 2007. Que seja, ele não ficou nem 10 anos preso, ele ficou 1 ou 2 anos no máximo lá na Fundação Casa. Quando ele foi libertado, ele alegou que estava o quê? Estava sendo ameaçado pelos seus colegas de Fundação Casa. E uma ONG chamada Projeto Legal decidiu dar uma força para ele. Pegou ele e a família dele e mandou para a Europa para resguardar a vida deles. Quantos estudantes aqui têm oportunidade de estudar na Europa? Vocês acham que isso aí é uma visão radical? Na boa, vocês acham que isso aí é uma visão radical da coisa? Eu acho que a gente é até suave. Mas o que acontece? Aí eu fui ver, prezado Coronel Paz de Lira, de onde é que vem o dinheiro dessa ONG Projeto Legal. Fui lá no site da Transparência, eu mesmo, não paguei missão para assessor não, fiquei lá pesquisando por vários repasses da presidência da República, enquanto a Dilma era a presidente, né? Um deles acima de 4 milhões, acho que é 4 milhões e meio. Eu estou falando de repasse, eu não estou falando de 4 milhões e meio por ano. Eu estou falando assim, é uma pancada de 4 milhões e meio, é uma pancada de 80 mil, é uma pancada lá de 150 mil, várias. Isso daí é o seu dinheiro, meu cara. Quando você fica bravo que vai comprar um carro, o carro é muito alto, ou que vai na padaria, está aumentando o preço do pãozinho, é por causa da tributação. O seu dinheiro está indo para esse tipo de coisa. Será que nós somos radicais mesmo em impedir que o nosso dinheiro não tenha essa destinação? E aí, finalizando lá da fala do Jair Bolsonaro, aí pode passar aquele primeiro vídeo ali. Eu queria ver alguém dos direitos humanos me explicar como é que você faz para resgatar esses caras aí, ó. É o primeiro vídeo. Não, vai. É que eu vou muito tornar em cima da gente. Caralho. Não, é de cima, né? É de cima. É de cima. Caralho, pegou aqui, ó. Eles estão comentando, ó. Pegou aqui. Não dá na parede. Na parede. Esses combates no Rio de Janeiro, comumente, eles são a menos de 20 metros, tá? Então, para vocês imaginarem, eles estão trocando tiros e os caras provavelmente estão lá na porta. Já pode encerrar aqui, já deu para ter uma noção. E aí? Como é que faz? Por favor? Com licença? Solta as pombinhas brancas e... É isso que a gente fala. Não tem. É isso que a gente... Está no fim do tempo dele. Tem mais 1 minuto e meio. Então o que a gente faz? Nós, como parlamentares, a gente tenta dar um recado. Os projetos de lei são do deputado Jair Bolsonaro, pois eles são anteriores também a 2015. E o meu mandato começou em 2015, né? Tem o projeto de lei 7104, que visa o quê? Em caso de alguém entrar na sua casa, um invasor, alguém não autorizado, é direito seu agredi-lo. Porque ele iniciou a agressão ao invadir a sua casa sem a sua autorização. Você não precisa perguntar para ele o que você veio fazer aqui, você é ladrão, você é do Sul da Paz, você não sei o quê. Você pode sentar o dedo nele. Por quê? Porque a nossa casa é um asilo inviolável. Se você mete a mão na toca de um rato, o rato vira leão. Ele não quer saber o seu tamanho. Ele vai partir para cima de você. Se alguém entrar na sua casa para proteger a tua família ou para proteger a si mesmo, de qualquer coisa que seja, um roubo, um latrocínio, um estupro, até porque você não sabe com qual propósito aquela pessoa está entrando na sua casa,
você pode sentar o dedo nela. E, ato contínuo, nós gostaríamos que você nem respondesse por esse crime, que na verdade, pelo projeto de lei, deixaria de ser crime. Outro projeto de lei, 7105, acaba com excesso de legítima defesa. A gente tem lá no artigo, salvo engano, 23, um parágrafo único, que constitui excesso que o agente responderá pelo excesso culposo ou doloso. O que é isso? Um ladrão te abordou, ele vem com uma injusta agressão acima de você, vem botando a arma na sua cara. Se você atirar nele e descarregar o carregador da sua pistola em cima dele, você provavelmente vai responder por excesso culposo. Porque mesmo que você não tivesse a intenção de matá-lo, você agiu com negligência, imperícia ou imprudência. É isso que a gente quer retirar do texto. Não tem que usar de meio moderado, porque não tem como você exigir daquele que reage um discernimento para ele entender quando é que cessou a agressão. A gente vê, infelizmente, policiais morrendo porque eles têm medo de caírem em cima disso. O que eles fazem? Eles dão 2 tiros para o alto. Ou o cara está armado, ele chega, você está preso, tem um do lado, vai matar ele. O criminoso está nem aí para isso daí. Mas aqueles cidadãos corretos que seguem a lei estão. E a gente lá no Congresso, a gente tenta mudar essa realidade. A batalha é árdua. Para a gente melhorar, eu aconselho a todos vocês a se interessarem por política, a vocês, quem sabe, se candidatarem para estar lá comigo, lá no Congresso Nacional. Não sou daqueles que, não, votem em mim porque eu sou melhor para eu continuar lá. Não, eu quero quanto mais gente, melhor. Eu falo para todo mundo. Eu falo com o Telhadinho, eu falo com o Derrite, eu falo com o Paulo Vieira, eu falo para a Bia Kicis. Candidatos, gente. Não fica com essa de que, tá se candidatando só para se dar bem. Está se candidatando porque quer receber um bom salário. O salário é bom? É. Mas o estresse é muito grande também. Quando eu saí da PF, eu falei o seguinte, olha, eu estou mudando de casa, o estresse só é diferente, mas é bem alto também. Então, meus caros, eu agradeço, espero que vocês pensem no que eu falei, e a gente saia daqui como multiplicadores dessas ideias. Muito obrigado. Você trouxe torcida hoje aqui, hein? Teve até o lançamento da Vascaína. Pois é. Não, é que aqueles que sofrem injustiças, desculpa até abrir um parênteses aqui, 30 segundos. Quando vocês tomam uma bomba e é noticiado no jornal daquela maneira, vocês entendem o nosso dia a dia, o que é que nós passamos, incluindo aí os militares também. O massacre da imprensa é desleal, mas eles vêm com esse pensamento por quê? Porque eles foram formados lá na escolinha ou na universidade a pensar dessa maneira errônea.